Eu consegui passar todos os princípios para vocês. Agora, realmente, nós vamos sair da fase de princípios, que também é importante para a prova, porque na segunda fase eles exploram isso, mas vocês estão tendo uma aula de direito material sobre isso, e vocês, ao mesmo tempo, têm uma apostila de direito material para vocês revisarem, podem revisar pelas anotações, pelo resumo que o Aníbal faz, tudo mais, tá? Vamos lá. Nós vamos entrar, pessoal, agora na CLT, certo? E nós já vamos falar de alguns assuntos que eu tenho conhecimento que despencam em prova. Ok? Vamos lá. Entrando na CLT, nós vamos já falar de alguns temas tipo grupo econômico. Vamos lá. Grupo econômico. Vamos lá. Pessoal, sobre o grupo econômico, previsão legal dele é o artigo 2º, parágrafo 2º e parágrafo 3º da CLT. Tá? Por que eu estou falando disso para vocês? Porque isso daqui é muito comum na segunda fase em reclamação trabalhista. Então, presta bem atenção. Se você estiver fazendo uma reclamação trabalhista e você perceber, vou repetir, se você estiver fazendo uma reclamação trabalhista e você perceber que se trata de um grupo econômico, o que você vai fazer na reclamação trabalhista, pessoal? Você vai jogar as empresas do grupo econômico na qualificação, ok? Lembra que nós fizemos uma reclamação trabalhista? Acho que foi a primeira que nós fizemos, que era uma terceirização. O que nós fizemos ali? Nós jogamos a tomadora de serviços e nós jogamos a prestadora de serviços lá na qualificação. No mérito, o primeiro tópico do mérito, o que nós pedimos? O reconhecimento da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços. Muito cuidado com isso. Se você vê que é um grupo econômico, você vai jogar todas as empresas que te informarem no enunciado lá na qualificação. Lá no mérito, o primeiro tópico do mérito qual é? Da responsabilidade solidária do grupo econômico. Então, nós temos dois tipos de grupo econômico na CLT, tá? O primeiro tipo de grupo econômico é o chamado grupo econômico por subordinação. Esse grupo econômico também é chamado de vertical ou vertical, tá? E nós temos o chamado grupo econômico por coordenação ou horizontal. Ok? Então, grupo econômico por subordinação ou vertical, grupo econômico por coordenação horizontal. O que é um grupo econômico por subordinação ou horizontal? Pessoal, o nome já diz. Tem hierarquia, subordinação, tá? Alguém manda, ou seja, vertical, porque alguém está no topo e alguém está aqui embaixo, certo? Então, no grupo econômico por subordinação ou vertical, tá? Você vai lembrar que nós temos, olha a palavra-chave, aqui nós temos uma empresa mãe. Essa empresa mãe, o que ela faz? Ela manda, dirige as demais do grupo. Grupo econômico por coordenação, nós não temos empresa mãe. Todas com a mesma hierarquia. Ok? Professor, o grupo econômico como é que é? Várias empresas com o seu próprio CNPJ? Pessoal. Todas as empresas têm seu próprio CNPJ, têm sua autonomia, tá?
Só que nós temos subordinação e coordenação. Na subordinação tem uma que manda, dirige as demais. Na coordenação, não. Todas têm a mesma hierarquia. Só que tem outra questão sobre grupo econômico. Será que basta a identidade de sócios para que seja considerado grupo econômico? Será que basta que eu seja sócio junto... deixa eu ver uma pessoa aqui. Com Aníbal, né? Basta que eu seja sócio com Aníbal de duas empresas e isso já é um grupo econômico? Não. Pela CLT, para ser considerado grupo econômico, existem dois requisitos. Vamos falar dos requisitos para o grupo econômico, tá? O primeiro requisito para ser considerado grupo econômico, obviamente, é a identidade de sócios. E o segundo requisito é a comunhão de interesses integrados. O que é a comunhão de interesses integrados? De forma bem direta, as empresas têm que trabalhar no mesmo ramo, ok? É isso. As empresas têm que trabalhar no mesmo ramo. Não dá para eu tentar reconhecer um grupo econômico com uma empresa no ramo de venda de bebidas alcoólicas e a outra empresa é uma livraria. Não tem comunhão de interesses nenhum entre essas duas empresas, tá? Grupo econômico é identidade de sócios e comunhão de interesses integrados. Identidade de sócios e comunhão de interesses integrados. As empresas têm que trabalhar no mesmo ramo, certo? Além disso, sobre grupo econômico, vamos falar do que despenca em prova. Qual é a responsabilidade do grupo econômico? Responsabilidade solidária. Professor, a responsabilidade do grupo econômico sempre vai ser solidária? Sempre. Não tem exceção? Não tem exceção. Pessoal, grava aí. A responsabilidade do grupo econômico. Uma vez, eu estava dando aula no antigo preparatório que eu dava aula, um preparatório do irmão, e uma aluna falou assim: professor, sem que ela foi falar responsabilidade solidária, ela falou solitária. Falei, ô irmão, acho que tu tá com uma solitária gigantesca dentro de ti, né? E aí eu falei, mas se tu for decorar dessa forma, vai. Se é para decorar, decora. Responsabilidade solitária. Eu tô até falando responsabilidade. Responsabilidade solitária. Solitária. Lembra de solidária. Não tem exceção. Sempre solidária, tá? A responsabilidade do grupo econômico. Se perguntar em prova para vocês, João trabalhava em uma das empresas do grupo econômico. João saía dessa empresa e ia prestar serviços em outra empresa do grupo econômico. Isso significa que uma duplicidade contratual? O João presta serviço em duas empresas do grupo econômico. Resposta: não é considerado. O TST adotou a chamada teoria do empregador único. A teoria do empregador único tem previsão na súmula 129 do TST. Ok? O que é a teoria do empregador único? Ainda que o empregado preste serviços em mais de uma empresa do grupo econômico, não se considera duplicidade contratual. Por quê? Porque é o mesmo empregador. Então, como regra, tá? Não gera duplicidade contratual. Essa é a regra. Qual é a exceção? A exceção está na própria súmula. Prontidão e sobreaviso? Previsão diversa no próprio contrato.
Opa, alguém falou? Eu tinha perguntado sobre a prontidão e o sobreaviso dentro da teoria do empregador único. Prontidão e sobreaviso? Se aplica na teoria do empregador único, é isso? Isso. Se aplica também, tá? Se aplica também, porque pela CLT, o empregado está à disposição do empregador quando ele está cumprindo ordens ou aguardando ordens. Então, quando é que ele está aguardando ordens? Prontidão, sobreaviso, né? Ele está à disposição do empregador. Então, como regra, não gera duplicidade contratual, salvo se tiver previsão no contrato de forma diversa. Mas, como regra, pela teoria do empregador único, não gera duplicidade contratual. Responsabilidade sempre solidária. Solidária. Show? Show, professor. Obrigada. Vamos para o próximo. Vou batendo de assunto em assunto bem rápido para vocês, que dá para falar de vários. Olha só, já vou salvar essa tela aqui e vou batizar ela como grupo econômico. Peraí. Vocês podem printar também se quiserem. Professor, Oi. com licença. Professor, essas questões assim que o senhor fala, vai estar. Eu ainda não parei para olhar o cronograma o caderno de questões. Seria muito bom se estivesse lá, né? Porque que nem ontem, quando o senhor perguntou, daqui para ali a gente esquece, né? E seria ótimo a gente revisar esses temas nas questões. Elas estão lá? A grande maioria das coisas que eu falo estão nas questões. Ai, professor, que tudo, vai ser tudo, porque querendo ou Tá? não, quando a gente vê assim uma palavra-chave na hora da prova, acredito que a gente vai lembrar. Grupo econômico já caiu muitas vezes das questões, tá? Tem muita coisa em questão sobre o grupo econômico. Não lembro exatamente qual era a pergunta, mas lembro que tem questões sobre o grupo econômico. Mas mesmo que não tenha, pessoal, eu tô dando aula de direito material para vocês, né? Alguma daquelas questões, a grande maioria é da FGV, mas algumas foram criadas por mim, tá? Mesmo que não tenha nas questões, eu estou dando essa aula justamente porque se vier a cair, vocês já sabem. Sim, professor. Ok? Obrigada. Dá para já poupar vocês. Então, tem certos temas que a FGV realmente ainda não bateu. Ainda não bateu. Mas se bater, vocês já sabem como responder. Certo? Mas vamos em frente aqui. Continuando, tá? Sobre o grupo econômico, eu já falei tudo que pode cair em prova, tá? Como já caiu algumas coisas, mas geralmente cai sobre a responsabilidade mesmo do grupo, tá? Continuando, vamos bater num tema aqui que eu já queria falar com vocês, que é sobre empregado. Porque eu já puxo para falar de muitas outras coisas. Empregado, artigo 3º da CLT. Pessoal, você está fazendo uma reclamação trabalhista e a FGV te informou assim: João foi contratado como trabalhador autônomo. Autônomo. Quem é autônomo não tem vínculo empregatício, certo? Não tem vínculo. Mas João, na prática, João cumpria ordens. João tinha hora para bater ponto, hora para sair, hora para entrar. João recebia salário. João não podia ser substituído por ninguém. Então, João, na prática, era o quê? João era um empregado. Pelo princípio da primazia da realidade, porque o que importa é a prática. Beleza. Como é que eu vou fundamentar isso numa reclamação trabalhista, pessoal? Muito simples. Na reclamação trabalhista, eu vou falar lá no tópico do reconhecimento do vínculo empregatício. Fato, fundamento e pedido. O reclamante foi contratado como autônomo, mas cumpria ordens, tinha hora para entrar, hora para sair, não podia ser substituído e recebia salário. Fundamento: encontram-se presentes todos os requisitos do vínculo empregatício previstos em qual artigo? Terceiro da CLT. Quais são os requisitos? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. É o SHOP. Subordinação, habitualidade,
onerosidade, pessoalidade. Portanto, requer o reconhecimento do vínculo empregatício do empregado e que seja anotada em sua CTPS, certo? Então, empregado, preenche o conceito de empregado, tá? O trabalhador que preenche o SHOP. O que é o SHOP? Subordinação. Ou seja, ele cumprir ordens, tá? Habitualidade. Ou seja, ele tem uma jornada de trabalho. Onerosidade. Ou seja, ele recebe salário, remuneração. E pessoalidade. Tá? É insubstituível. Certo? Preenche isso daqui. Aí você aponta o artigo 3 da CLT. Ok? Todas as vezes que falar de empregador, você aponta o artigo 2. Todas as vezes que falar de empregado, aponta o artigo 3. Os requisitos do vínculo empregatício, aponta o artigo 3. Certo? Bom, nós já sabemos o que é o empregado. O empregado é o trabalhador que preenche os requisitos do SHOP, né? Só que como já caiu tanto na primeira fase, na última primeira fase agora, quem fez, você deve ter visto. Caiu sobre isso que eu vou falar agora. E já caiu também diversas vezes em questões da segunda fase. Sobre o bendito do estagiário. Vamos lá. O estagiário, ele é regido pela lei 11.770 de 2008. Tá? Eu acho que é 788. Deixa eu só confirmar aqui. Lei 11.770. É 788, quer ver? É, 11.788, tá? 11.788. 770 é da empresa Cidadão. Deixa eu botar aqui. 11.788 de 2008. Ok? Ele é regido por essa lei. Pessoal, estagiário não é empregado. Estagiário não é empregado. Estagiário não é empregado. Então já mata isso aí em prova. Se estagiário não é empregado, significa dizer que estagiário... a estagiária se descobriu grávida. Ela vai ter estabilidade? Não, porque não é empregada. A estagiária caiu, se machucou, né? Beleza. Ela tá doente, se afastou pelo INSS. Beleza, mas ela vai ter estabilidade de 12 meses? Não, porque não é empregada. Certo? Quem tem estabilidade de 12 meses quando volta do INSS é o empregado, que preenche os requisitos do vínculo. SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Certo? Então, estagiário não é empregado. Mas o que eu quero falar sobre estagiário para vocês aqui? A questão do estagiário é que nós temos dois tipos de estagiário, tá? Primeira coisa, olha só. Já anotem aí que o estagiário tem direito, sim, ele tem direito a férias, um recesso, tá? A recesso remunerado. A cada 12 meses ele tem direito a um recesso remunerado. Só que esse recesso remunerado não é igual às férias do empregado. Por quê? Porque o empregado recebe férias mais um terço. O estagiário só tem direito ao recesso remunerado, porém, vou botar aqui, não recebe o terço constitucional de férias. Ok?
Então, ele tem direito ao recesso, sim, mas não recebe aquele 1/3 que os empregados recebem. Tá? Nós temos 2 tipos de estagiário, pessoal. Nós temos o estagiário, primeiro, que trabalha, estagia, tá? Vamos supor que vamos falar de estagiário de direito aqui. Ele estagia em uma empresa comum, da iniciativa privada, no caso, tá? Empresa comum. E nós temos o estagiário que estagia na administração pública. Vamos separar isso daqui, tá? Pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Muito simples, eu vou te dizer agora. Na empresa comum, vamos supor que você conhece alguém que estagia em um escritório de advocacia, tá? Ou estagia em uma empresa, tá? Nessa empresa, ele acaba indo lá para o setor jurídico da empresa. Presta bem atenção. Se ele é estagiário de direito, ele tem que fazer serviços relacionados ao direito, não é isso? Ele tem que fazer procuração, ele tem que aprender a fazer peça, ele tem que aprender a protocolar. É isso que ele vai fazer. Ele vai nas audiências lá com o advogado. É isso. Mas se o estagiário de direito em uma empresa comum começa a limpar o chão da empresa, a servir cafezinho, tá? Ele começa a receber os clientes e só fica fazendo a agenda do advogado. Ou seja, ele começa a desvirtuar o contrato de estágio, tá? Então vamos botar aqui. Na empresa comum, se tiver desvirtuamento do contrato de estágio, será reconhecido o vínculo empregatício. Então você viu que trata-se de uma empresa comum, um estagiário de direito lá dentro. Ele está simplesmente no setor jurídico, só que ele não faz nada relacionado. Ele está limpando o chão do setor, ele está servindo cafezinho. Ele tá recebendo o pagamento dos clientes, fazendo papel de caixa da empresa. Tem desvirtuamento do contrato. Na empresa comum, reconhece o vínculo empregatício dele? Sim. Você vai pedir na prova o reconhecimento do vínculo empregatício, com o pagamento de todas as verbas. Ok? Entenderam? Ok. Vou passar para o próximo. Só que nós temos o estagiário de direito de uma administração que trabalha, estagia no caso, na administração pública, tá? Aqui o negócio é diferente. Olha só. Se o estagiário de direito estagia, por exemplo, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, tá? Ou seja, o estagiário está em uma sociedade de economia mista ou empresa pública, por exemplo. Ele entrou para estagiar no Banco do Brasil, estágio de direito, ou na Caixa Econômica Federal, e lá dentro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, ele começou a fazer o serviço do caixa do banco, do caixa. Aí ele te procura como advogado. Dá para reconhecer o vínculo empregatício? O que vocês responderiam, pessoal? Se ele estagia no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal e ele começa a fazer, em vez do papel de estagiário de direito, ele começa a fazer o papel do caixa do banco.
O que vocês responderiam para ele? Dá para reconhecer o vínculo empregatício? Resposta: não. Aqui não dá para reconhecer, tá? Aqui, ainda que haja desvirtuamento do contrato... Cadê a canetinha, meu Deus? Aqui, ó, na administração pública, não reconhece o vínculo, pois é obrigatório concurso público. Se ele é um estagiário de direito da administração pública, pessoal, ainda que esteja sendo desvirtuada a finalidade do contrato de estágio dele, não será reconhecido o vínculo de emprego dele. Por quê? Porque para trabalhar na administração pública precisa de concurso público. Então não dá para fazer. Professor, mas como é que fica a situação dele? Olha, nesse caso, apesar de não ser reconhecido, tá? Aí o vínculo empregatício dele, ele terá direito a receberá FGTS, depósitos. Ele terá direito ao recebimento de saldo de salário e FGTS. Saldo de salário e FGTS, ok? Professor, qual é a previsão disso daqui? A previsão dessa questão que eu estou falando do estagiário, tá? Vou botar bem aqui em cima. Deixa eu pegar aqui uma cor azul. Bem aqui em cima da administração pública, tá? Tá na OJ 366 da SDI 1 do TST. Tá? OJ 366 da SDI 1 do TST. Então, vocês já sabem. Estagiário numa empresa da iniciativa privada comum. Desvirtuou o contrato, reconhece o vínculo empregatício. Na administração pública, desvirtuou o contrato, não reconhece o vínculo, porque é obrigatório o concurso público, mas ele tem direito a receber FGTS, depósitos de FGTS, nos termos da OJ 366 da SDI 1 do TST. Show? Entenderam? Vou entender o silêncio como um sim. Vou salvar aqui, vocês podem tirar print da tela, eu vou salvar também aqui. Vou salvar aqui como empregado versus estagiário. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Vou logo bater em temas que a FGV ama cobrar, tá? Olhou aqui. Próximo tema, vamos lá. O próximo tema, pessoal, vamos falar aqui sobre a questão das verbas salariais, tá? Vamos falar dessas verbas? Vamos lá. Isso daqui pode cair na segunda fase e eu não quero que vocês tenham dúvidas sobre isso, tá? Vou botar aqui verbas. Quais são as verbas que nós temos? Todas, tá? Olha só. Primeiro, saldo de salário. Saldo. Nós temos aviso prévio. Tem um material que eu passei para vocês, se vocês olharem, todo organizado só com essas verbas. Tá todo dentro de um quadradinho. Eu coloquei para cada modalidade de extinção do contrato, tais verbas. Professor, isso aqui é necessário a gente saber? Muito necessário. Por quê?
Ainda que não caia em questões, vocês têm que colocar isso aqui. Já perceberam que em muitos pedidos da reclamação trabalhista, né? Além disso, tem uma peça que é a próxima que nós vamos estudar, ação de consignação em pagamento, que nós vamos fazer cálculos dessas peças, dessas verbas, tá? Então eu vou te ensinar a fazer. Você tem que saber quais são as verbas. Então, nós temos saldo de salário, aviso prévio. Nós temos aqui 13º salário. O 13º salário, ele pode ser proporcional ou integral. Nós temos férias mais 1/3. As férias mais 1/3 podem ser proporcionais, integrais ou em dobro, tá? Nós temos aqui o FGTS, mais a multa de 40%. Nós temos o seguro-desemprego. Essas são as verbas mais comuns, né? Saldo de salário, aviso prévio, 13º salário, que pode ser proporcional ou integral, férias mais 1/3, que pode ser proporcional, integral ou em dobro, FGTS mais a multa de 40% e o seguro-desemprego. Bom, essas verbas, nós vamos utilizar muito elas na prática, acreditem, tá? Só que tem uma questão aqui, ó. Espera aí, rapidinho. Ok, vamos lá. Pessoal, em qual modalidades de extinção do contrato de trabalho o empregado vai ter direito a receber todas essas verbas? Tem meu material aí, vocês podem acompanhar por ele, que é o material que eu coloquei todas as verbas, tá? Mas vamos lá. Vamos começar. A primeira modalidade de extinção do contrato é a dispensa, demissão, dispensa, sem justa causa. Dispensa sem justa causa. Na dispensa sem justa causa, o empregado vai receber quais dessas verbas aqui, pessoal? Todas. O empregado recebe tudo que você está vendo aí, tudo. Ele vai receber saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias mais 1/3, proporcional, integral e em dobro, FGTS mais a multa de 40% e o seguro-desemprego. Dispensa sem justa causa, tudo. Por isso que lá na reclamação trabalhista, ontem nós fizemos uma reclamação trabalhista do Nelson Avis. Passei até o gabarito lá no grupo para vocês revisarem, passarem a limpo, e mais 3 peças para segunda, tá? Vocês viram que lá na peça de Nelson Avis nós pedimos a anulação da demissão por justa causa e a conversão em uma demissão sem justa causa? E nós pedimos o pagamento de todas as verbas? Pois é, na dispensa sem justa causa é devido tudo, tá? Outra modalidade de extinção do contrato de trabalho, muito famosa, que nós pedimos já, inclusive, em uma reclamação trabalhista, é a rescisão indireta. Tá? Rescisão indireta tem previsão legal no artigo 483 da CLT. Tá? Na rescisão indireta do contrato de trabalho, o empregado recebe tudo. TUDO. Tudo, tá? O que é uma rescisão indireta do contrato de trabalho, gente? Rescisão indireta 483 da CLT. 483 da CLT. Na rescisão indireta, quem comete a falta grave não é o empregado, é o empregador que comete a falta grave. O que o empregado faz? Ele vai lá e aplica uma justa causa no empregador. É a chamada rescisão indireta. Tem várias alíneas lá, tá? Aí depende do qual foi a falta grave do empregador. Mas o que importa aqui é que o empregado recebe tudo. Tudo.
Ok? Vamos para a próxima modalidade de extinção. Vamos lá. A próxima modalidade de extinção do contrato de trabalho, também famosinha, é o pedido de demissão, né? Vamos botar aqui. Aqui, ó. Pedido de demissão. Do outro lado, nós temos a demissão por justa causa, com previsão no artigo 482 da CLT. Certo? Então vamos lá. Vamos separar as duas aqui. No pedido de demissão é aquele que o empregado vai lá, faz aquela cartinha maravilhosa para o empregador e deixa lá no RH, né? Ou seja, o empregado fulano de tal, RG tal, CPF tal, né? Por motivos pessoais, vem pedir demissão, tudo mais. Não tem isso? Pois é. Quando o empregado pede demissão da empresa, quais são as verbas que ele tem direito a receber? Será que ele tem direito a receber alguma verba? Claro que sim. Quando ele pede demissão, ele só vai receber isso aqui, ó. Vamos lá. O empregado que pede demissão recebe. Sempre vai receber, né? Em todos os casos, saldo de salário. Recebe também 13º salário. E recebe férias mais 1/3. Seja essas férias proporcionais, integrais ou em dobro. E só. Professor, quem pede demissão não recebe FGTS? Não. Quem pede demissão não recebe seguro-desemprego? Não. Não. E se não cumprir o aviso prévio também, o empregador ainda pode descontar o aviso prévio, tá? Do valor da rescisão. Então, as únicas verbas de quem pede demissão é saldo de salário, 13º, férias. Saldo de salário, 13º, férias. Ok? Demissão por justa causa. Demissão por justa causa, quem é que comete aqui a falta grave? O empregado ou o empregador? Aqui é o empregado, certo? Na rescisão indireta é o empregador. Na demissão por justa causa é o empregado. Quando o empregado comete uma falta grave, quais são as verbas que ele recebe? Pessoal, como regra, ele só recebe o saldo de salário. Como regra, tá? Professor, o empregado não vai receber as férias, nem o 13º, ele só vai receber férias, deixa eu até colocar aqui. Ele só vai receber, até botar uma observação aqui. Observação. Só recebe períodos integrais ou em dobro de férias mais 1/3. Ou seja, pessoal, a pergunta que não quer calar. O empregado foi demitido por justa causa. Ele só tinha 4 meses na empresa. Ou seja, 4/12 de férias proporcionais. Ele vai receber? Não vai. O empregado só recebe férias se ele tiver períodos integrais ou em dobro. Férias vencidas, tá? Se não tiver períodos integrais ou em dobro, ele só recebe o saldo de salário. Ok? Então vamos revisar isso aqui. Dispensa sem justa causa, recebe tudo. Rescisão indireta, recebe tudo. Pedido de demissão, saldo de salário, 13º, férias. Saldo de salário, 13º, férias. Por justa causa, só o saldo de salário. Só recebe férias, períodos integrais ou em dobro. Foram 4 modalidades das mais primordiais. Entenderam, pessoal? Podem tirar print da tela. Eu vou salvar também. Vamos lá. Eu vou botar outras modalidades aqui.
Vamos lá. Outras modalidades. Nós temos aqui o distrato, o acordo, né, entre empregado e empregador. Acordo ou distrato, dá no mesmo. Tá? Que tem previsão no artigo 484-A da CLT. Nós temos as verbas do empregado em caso de... Deixa eu até passar aqui um. Em caso de falecimento do empregado. Tá? E nós temos aqui as verbas do contrato por prazo determinado. Vamos lá. Ok? Pessoal, se o empregado fizer acordo com o empregador, nós temos a previsão legal lá no artigo 484-A da CLT, ok? Quais são as verbas que o empregado tem direito de receber? O empregado sempre vai ter direito de receber o saldo de salário. Então, a gente já coloca aqui o saldo de salário. Normal. São os dias trabalhados. Tá? Professor, quais são as verbas que o empregado vai receber normalmente no acordo com o empregador? Normalmente, ele recebe saldo de salário, ele recebe normalmente 13º salário e ele recebe normalmente férias mais 1/3. Ok? Normal, ele recebe. Porém, todavia, tem algumas verbas que o empregado vai receber em percentual menor. Por exemplo, em relação ao FGTS, ele só levanta 80% dos depósitos de FGTS. Ele não vai levantar 100% dos depósitos. Ele vai levantar 80% dos depósitos de FGTS. Além disso, pessoal, o empregado vai receber pela metade, no caso de acordo, vamos botar aqui, pela metade, o aviso prévio. Ele também vai receber pela metade a multa de 40% do FGTS. Pessoal, se ele vai receber de 40% do FGTS pela metade, de quantos por cento ela vai ser? Ela vai ser de 20%. Ok? Além disso, aqui no acordo entre empregado e empregador, deixa eu até colocar de outra cor para chamar a tua atenção. Tá? Deixa eu baixar aqui. Olha só. No acordo entre empregado e empregador, observação, o empregado não recebe seguro-desemprego. Então, no seguro-desemprego, você faz isso aqui, ó. Não tem direito a receber. Ok? Então, vamos revisar isso aqui. No acordo entre empregado e empregador, o empregado tem direito de receber normalmente o saldo de salário, o 13º salário e férias mais 1/3. Seja as férias em proporcional, integral ou em dobro. Normalmente, saldo de salário, 13º, férias mais 1/3. FGTS, os depósitos, quantos por cento que ele vai receber? 80%. 80%. E pela metade, o que ele vai receber pela metade? O aviso prévio. E o que mais? A multa do FGTS de 40%, que vai passar a ser de 20%. Tem direito ao seguro-desemprego? Não tem direito. Mas como vocês vão estar na hora da prova com a própria CLT em mãos, você vai no índice remissivo, se você não lembrar do artigo, em acordo, distrato. Vai aparecer para você o artigo 484-A da CLT. Tá? É só você ir na palavra-chave. Vamos lá.
Falecimento do empregado, que foi o que aconteceu na última prova, né? Na última segunda fase da OAB 40, caiu uma reclamação trabalhista sobre falecimento do empregado, tá? Pessoal, em casos de falecimento do empregado, a lei que trata sobre isso é o artigo 1º da Lei 6.858 de 1980. Ok? Artigo 1º da Lei 6858 de 80. Quais são as verbas devidas em caso de falecimento do empregado? Saldo de salário, óbvio. Saldo. Segundo, 13º salário, óbvio. Terceiro, férias mais 1/3, todas. Tá? Óbvio. E somente os depósitos de FGTS. Pessoal, não confundam os depósitos de FGTS com a multa. No caso aqui de falecimento do empregado, não recebe. Não recebe. Letra A, vamos lá. A multa do FGTS de 40% não recebe. Tá? Também não recebe. Letra B. Seguro-desemprego, não recebe. Não recebe. Tá? Também não recebe. Letra C. Aviso prévio. Ok? Então, quais são as verbas devidas? Ai, a esposa do empregado falecido me procurou. Ah, uma esposa me procurou. Patrick, o que você utilizou para saber as verbas? No caso do falecimento do empregado, entendeu? Aí você canta assim, ó. Saldo de salário, 13º e férias. Saldo de salário, 13º e férias. Depósitos de FGTS. E acabou. É só isso. Tá? Só paga saldo de salário, 13º salário, férias mais 1/3 e férias. E depósitos de FGTS. Não recebe a multa do FGTS. Não recebe seguro-desemprego e nem aviso prévio. Pessoal, vocês conseguiram localizar aí o meu material que eu fiz de verbas? Tem um material que eu fiz. Confirmem para mim se vocês conseguiram localizar esse material. Eu mandei para vocês no grupo, tá? Mandei para vocês lá no grupo para vocês acompanharem por aqui. Não mandei hoje, mas mandei no dia que eu mandei os materiais, tá? Deixa eu até mandar de novo para vocês conseguirem acompanhar. Sim, Mara disse que sim. Tá. Mas eu vou já mandar de novo aí para vocês, tá? Faltam 10 minutos para finalizar. Eu vou usar esses 10 minutos para falar do contrato por prazo determinado. Porque essa é a última modalidade que eu vou falar de verbas. Porque falei de todas já, né? No contrato por prazo determinado, o negócio é o seguinte: aqui o negócio pega. E já caiu em primeira fase, tá? Nada impede de trazer para a segunda fase também. Vamos lá. No contrato por prazo determinado, pessoal, é aquele que dura até 2 anos, tá? Quais são as verbas devidas como regra? Aqui, ó, saldo de salário. Acabou o contrato, saldo, 13º salário. Férias mais 1/3. E depósitos de FGTS. Ok? Ou seja, só igual ao falecimento do empregado, não será devido. Vamos botar aqui. Não recebe. Não recebe. Letra A, letra B e letra C. Não recebe a multa de 40% do FGTS. Não recebe aviso prévio.
e não recebe seguro-desemprego. Certo? Então, no contrato por prazo determinado é isso. Recebe saldo de salário, 13º, férias mais um terço, FGTS. Saldo de salário, 13º, férias mais um terço, FGTS. Saldo de salário, 13º, férias mais um terço, FGTS. Vamos lá. Só que ainda tem uma questão aqui. No contrato por prazo determinado, pessoal, pode acontecer do empregador, atenção máxima agora, pode acontecer do empregador romper com o contrato por prazo determinado antes do final. Rompeu com o contrato antecipadamente. Ok? Então, se a FGV te disser de forma crua, seca, vou te dar um exemplo aqui, ó. O contrato por prazo determinado, tá? Cadê a canetinha? Tá aqui. Fechar isso aqui. O contrato por prazo determinado, ele tem duração de 30 dias. Vamos lá. 30 dias. Ele pode durar até 2 anos, não pode? Então, 30 dias. O empregador foi lá e rompeu com o contrato no 22º dia. É isso que a FGV te disse. O empregador foi lá e rompeu com o contrato no 22º dia. Vou até botar aqui que quem rompeu foi a empresa, o empregador. Tá? Pessoal, qual é a multa que o empregador, nesse caso, paga para o empregado? A multa está prevista no artigo 479 da CLT. Multa do artigo 479 da CLT. Que multa é essa, professor? A multa é metade do devido até o final. Vamos lá? Metade do devido até o final é isso. Então, eu vou te explicar de forma prática, mas preste atenção. Se o contrato é por prazo determinado e o empregador rompeu com o contrato antecipadamente, tipo nesse aqui, o contrato duraria 30 dias. 30 dias. E o empregador rompeu no 22º dia. Qual é a multa que o empregador paga para o empregado? Além das verbas, claro. Além do saldo de salário, 13º, férias e FGTS. Ele paga metade do que é devido até o final. Artigo 479. Como assim? Pessoal, olhem aqui. O contrato tinha 30 dias. Ele rompeu no 22º dia. Quantos dias faltavam para acabar o contrato? Digam aí para mim. Quantos dias faltavam para acabar o contrato? Quero ver se vocês estão visualizando isso como eu estou. Thaís, primeiro foca aqui no que eu estou perguntando. Depois eu te respondo, tá? Não, eu perco o embalo, vou já te responder. Faltam 30 dias para... Vamos lá. Foi rompido no 22º dia. Quantos dias faltam para romper o contrato? Vamos lá. 8 dias. Pronto. Pelo menos uma pessoa vê que visualizou, né? Vou considerar o silêncio como visualizado isso aqui. Faltam 8 dias para acabar, tá? Se faltam 8 dias e o empregador rompeu isso, faltando 8 dias, ele vai pagar metade do que é devido até o final. Qual é a metade de 8? A metade de 8 é 4 dias. Ou seja, além do empregador pagar saldo de salário, 13º, férias e FGTS, ele vai pagar 4 dias de multa. Porque ele paga metade do que é devido até o fim. Ok? Agora, para responder a dúvida da Thaís, professor, né? E se esse empregado for se acidentar? Se ele se acidentar, Thaís, e ele ficar afastado pelo INSS, aí quando ele volta, normalmente ele tem estabilidade, tá? Se ele se acidentar, não é o caso aqui.
Mas se ele se acidentar, afasta pelo INSS, voltou, tem 12 meses de estabilidade normal, tá? Ok? Pessoal, eu vou manter essa tela aqui, tá? E eu vou pedir para o Aníbal salvar aí a gravação, se ele estiver gravando, tá? Porque já está encerrando o nosso tempo e eu vou mandar outro link lá para vocês, ok?